Sou Giovana, a entrevistadora, e eu estou aqui com o coordenador do curso de Design Digital. Pode se apresentar, por favor. Olá, boa tarde. Eu sou o professor Paulo Vitor, sou atualmente coordenador do curso de Design Digital. Sou professor aqui do campus de Quixadá desde 2015, quando eu estava finalizando o meu doutorado na Universidade Federal da Bahia e assumi recentemente a coordenação, já não tão recentemente, na verdade, em 2022. Estou aqui até hoje, então, finalizando provavelmente no próximo ano. Maravilha! Nós estamos aqui para falar sobre dúvidas frequentes de alunos que querem ingressar no curso de Design Digital e de veteranos que estão ansiosos para terminar o curso e ingressar no mercado de trabalho. Podemos começar? Podemos. Sabendo que o curso de Design Digital tem nota 5 no MEC, o conceito máximo, então gostaríamos de saber o que os alunos encontram na UFC, o que esse curso tem a oferecer aqui. Pronto. Então, a nota 5 é a nota máxima, que o MEC dá às avaliações dos cursos de graduação. E isso significa que a gente conseguiu alcançar um nível de excelência em diversos patamares de avaliação, em diversos critérios. Como diferenciais, a gente obviamente tem um corpo docente extremamente bem qualificado. Ele é composto, na maior parte das pessoas, já com doutorado, são os poucos professores que possuem mestrado apenas, mas a gente sempre tem a perspectiva de que em breve eles terminem esse processo de qualificação também atingindo o ponto máximo da sua formação. A gente também tem alguns diferenciais em termos de estrutura. A gente tem uma sala de desenho super ampla, a gente tem um laboratório de usabilidade. Nos últimos anos a gente também tem construído alguns laboratórios um pouco mais específicos para a área de fotografia e imagem, gravação de vídeo. São alguns dos recursos que a gente tem a oferecer. Além disso, um ateliê de trabalhos manuais, onde as pessoas podem estar livres o tempo todo, o dia todo, onde o pessoal pode acessar, fazer seus trabalhos, pinturas, desenhos e outras coisas, modelagem, por aí vai. Muito bom. Segunda pergunta. Quais as principais áreas de atuação de design digital? Pronto. Quem se forma em design digital, o nosso foco é endereçar para os setores do mercado que precisem de profissionais na área de interface gráfica, de interação no computador, desenvolvimento de sistemas, mas muito pensando nesse lado mais ligado ao ser humano, às pessoas. Existem outras áreas de desenvolvimento de software que estão ligadas ao digamos, um plano de fundo, que o pessoal chama, por exemplo, de back-end, coisa do tipo. Não é o foco trabalhar, quem trabalha com design digital, não é o foco trabalhar nessa parte, sim um pouco mais na frente, ou seja, o design digital é aquele que está mais preocupado com as interações com as pessoas. E também, claro, com pesquisa, com as pessoas, entender o que elas buscam, o que elas precisam nos sistemas, nos aplicativos, nas soluções digitais, e traduzir isso para alguns termos técnicos um pouco mais profundos, digamos. É uma parte muito importante porque é a que está mais próxima do cliente, correto? Isso, geralmente sim, exatamente. Muito bom. Quais habilidades são necessárias para ser um design digital? É uma pergunta meio polêmica, porque tem aqui, preciso saber desenhar? Próxima pergunta. Como o curso prepara os alunos para as demandas atuais do mercado de trabalho? Como ingressar bem na área? Como começar com o pé direito, digamos assim? Pronto. Uma das coisas que todo curso faz, e a gente também busca fazer, é reelaborar o documento que norteia o trabalho docente, que é o projeto pedagógico curricular, o PPC. De tempos em tempos a gente vai modificando, a gente tem 3 PPCs, o de 2015, o de 2018 e desse ano, de 2024. E a gente já está, por exemplo, pensando em reelaborar para o próximo ano, esse 2024, e reconstruir o documento, ajeitar algumas disciplinas que a gente acha que estão em semestres equivocados, que pode jogar um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, criar novas disciplinas. Esse é um procedimento que todo curso faz, mas a gente faz de uma maneira muito ativa, de modo que a gente não esteja defasado em relação às tecnologias, às práticas, às teorias e às metodologias que a gente precisa saber. Uma outra coisa que a gente busca fazer sempre, por meio para atualizar, é tentar fazer sempre convites
ou de egressos ou de profissionais do mercado. Esses egressos, obviamente, já são profissionais também, profissionais consolidados, pesquisadores da área, que são os que a gente chama de dias de design digital, os DDDD. Os DDDD eles são palestras que a gente vai dispersando ao longo do semestre. 3, 4 ocasiões, a gente convida essas pessoas para falar das suas atuações, do que elas estudam, no caso dos egressos, de como tem sido o mercado de trabalho. Então isso vai nos dando uma noção de como que a gente precisa fazer, de como que a gente precisa se atualizar, o que a gente precisa transformar no nosso ensino, né, nos nossos projetos, também nas nossas ações de extensão ou de pesquisa, tudo isso de modo que a gente consiga contribuir melhor na formação do aluno. Muito bom. E sobre a experiência profissional, os estágios? Pronto, aí o curso ele oferece um estágio obrigatório, né? Esse estágio obrigatório ele é supervisionado, geralmente quando o aluno está ali no 6º, 7º semestre, já vai poder fazer esse estágio. É necessário que tenha mais de 50% das horas do curso, né, contabilizadas, já realizadas, então geralmente ali no 6º, 7º semestre. A gente sempre tem vagas, né? Ontem mesmo, por exemplo, a gente recebeu um monte de vagas, a gente repassa para os alunos por meio do canal do Telegram, vagas de diversas naturezas, né? Aquelas mais ligadas à parte artística, gráfica, visual, e outras um pouco mais ligadas à parte de desenvolvimento mesmo, como HTML, CSS, JavaScript e tudo mais. E aí o que acontece? Você precisa fazer um estágio, é obrigatório para você se formar. Você fazendo esse estágio, portanto, você já vai aprender alguma coisa do que está acontecendo lá no mercado. E assim, não falta, geralmente a gente não tem sentido que falta vaga, na verdade a procura é bastante intensa, porque o mercado está muito aquecido e isso faz com que todo mundo consiga ter uma oportunidade ou outra. Além disso, aqui na UFC Quixadá a gente tem o NPI, que é o Núcleo de Práticas em Informática, que também oferece a possibilidade de estágio. Então, todos os cursos têm algumas vagas ali dentro. Então, o NPI ele acolhe alunos que estão fazendo o estágio para poder participar de projetos lá dentro do setor, né, do NPI. Boa resposta, acho que ficou bem explicativo. Bom, essa pergunta agora é para o público que já está terminando o curso. Quais os principais desafios ou dificuldades que um recém-formado pode enfrentar? Pronto. Então, eu sempre digo que o principal desafio é mais pessoal, né? Assim, você entender que está terminando, está fechando uma porta, está abrindo outra e que precisa agora lidar com alguns desafios próprios da vida, né, profissional, enfim, desbravar o mundo lá fora. Mas para quem está se formando em design digital, uma coisa importante é sempre, ao longo do curso, metade do curso pelo menos, é tentar montar um portfólio adequado àquelas vagas que você deseja, né? Claro que você nem sempre vai saber exatamente o que você quer fazer ali na metade do curso, mas alguma noção você vai ter, como você vai ter muitas experiências diferentes, é importante aproveitar e coletar essas experiências. Então, se você quer uma vaga mais relacionada a desenvolvimento web, é tentar criar um portfólio voltado para desenvolvimento web. Se você quer fazer uma atuação profissional ligada à direção de arte ou design de interfaces, é seguir o seu portfólio para esse caminho e tentar ficar atento também, obviamente, às vagas de estágio ou cursos, palestras, oficinas, né, qualquer outro tipo de evento que esteja relacionado àquilo que você está desejando. Maravilha. Por falando de desafios, você poderia citar um desafio que você teve desde a época que se formou, até aqui, um desafio, um dos seus maiores? Pronto, depois que eu me formei, em primeiro lugar, eu sou formado em publicidade, né? E aí, acho que um desafio profissional, em primeiro lugar, foi encontrar emprego, né? Mas é por isso que eu falo, assim, isso está mais, às vezes, a dificuldade está mais na nossa cabeça, porque eu passei um tempo sem emprego depois que eu terminei, mas foi coisa rápida, a partir do momento que eu decidi pegar um currículo, imprimir um currículo, na época se imprimia currículo, né? A gente não enviava por e-mail, e pegar um portfólio digital e chegar nas agências, nos escritórios de desenvolvimento, muito rapidamente, em coisa de uma semana, 2, eu consegui um emprego. Só que depois disso você tem outros desafios. Aí você começa o desafio de ter que lidar com aquele trabalho, né, de 8 horas por dia, criar rotinas, estabelecer rotinas para o seu trabalho, mas para a sua vida pessoal, isso é importante.
para o descanso, para o lazer, para as atividades físicas, para os hobbies em geral. E, obviamente, o desafio de lidar com clientes que nem sempre são tão compreensivos como os professores são, né? Cliente, geralmente, como ele está pagando, ele está querendo as coisas para ontem sempre, está te batendo na tua porta, mandando e-mail, mandando mensagem, ligando, né? Então você precisa se organizar para poder cumprir os prazos adequadamente. Esse é um desafio que eu particularmente passei. Claro que existem outros desafios da parte mais da vida acadêmica. Fazer um mestrado é desafiador. Fazer um doutorado muito mais desafiador, né? São momentos em que você se vê diante de situações inéditas para você, na sua vida, e aí você precisa desenrolar algumas coisas, né? Teorias, métodos, mas também todo um lado de trabalho equilibrado com a sua vida pessoal, que é bastante difícil de você superar. Mas eu acho que assim, deu tudo certo, consegui superar, eu acho que são esses desafios que eu consigo relatar para você. Muito bem. Agora vamos falar sobre um tema que está em alta, que é a inteligência artificial. E nós queríamos saber como essa ferramenta pode ajudar os designers, como isso pode se tornar uma ameaça, como você poderia nos responder? Pronto. Eu particularmente acho muito interessante o momento que a gente está vivendo diante desses novos recursos de inteligência artificial, que por si só não é uma tecnologia nova, né? Ela já vem de algumas décadas atrás. Mas eu acho que a gente está vivendo um outro momento em que aquilo que se produz por meio de IAs tem sido mostrado como um pouco mais palatável, como uma comunicação mais interessante. Então, por exemplo, o ChatGPT ele é muito bom não em coletar as informações, mas mostrar as informações como um ser humano poderia mostrar. Daí a gente fica tão boquiaberto diante do que a gente tem, né? Existem outras mais ligadas à parte generativa, de imagens e de sons também, de vídeos e tudo, que estão criando coisas incríveis. Eu entendo, em primeiro lugar, eu não acho que a gente vai ser substituído, né? Quando eu digo a gente todo mundo, assim, né? E existem, obviamente, profissões que elas vão desaparecendo. Eu sempre gosto de pensar o seguinte: a gente tinha antigamente profissões para acender os postes nas ruas, no século XIX. Depois a gente passou a não ter mais. Os postes, exatamente, os postes passam a ser elétricos, né, comandados, o acendimento a partir de uma central. Então a gente vai se preocupar com... Tem certas dimensões que a gente precisa ter preocupação, claro, com o ser humano, para que ele não fique desempregado ou desamparado. Essa é uma questão. Agora tem outras atividades que, se for para a gente viver de maneira repetitiva, talvez não valha a pena tanto assim. E a IA entra aqui em jogo como uma forma de facilitar. Mas mais do que facilitar, eu acho que a gente tem como uma possibilidade muito interessante de utilizar essas tecnologias como uma forma de estabelecer novas linguagens. Quando eu estou falando linguagem nesse caso, novas estéticas, tanto para a parte visual, gráfica, visual, fotográfica, gravação de vídeos, de sons, ou geração também de vídeos, de sons, mas também toda a parte do conjunto de códigos ou de interfaces gráficas. Eu acho que a gente pode se utilizar dessas tecnologias como uma manifestação nova de linguagem. Nesse momento, eu me situo, assim como todo mundo, né? Eu me situo, acho que num momento em que a gente não sabe exatamente o que vai vir. Né? Então, só que eu olho com bons olhos. Eu acho que tem algo de interessante nessa história. E eu acho que o design, no todo, não apenas o digital, design gráfico, design de moda, você tem muitas áreas, design de produtos, né, tem muitas áreas de possibilidades assim, para você desenvolver ou encontrar novas linguagens ou novas formas de realizar o que você está tentando realizar. Né? Eu acho então assim que a gente vai ver alguma coisa muito interessante em breve. O que eu não sei, mas espero que a gente veja e que... Eu não acho que a gente vai perder o emprego, não, sinceramente. Ótima resposta, aliviou o coração de muita gente. Penúltima pergunta. Quais são as principais tendências em design digital para os próximos anos? Eita, pois essa é outra pergunta complicada, né? Eu acho que a gente, quando fala de tendências, uma coisa que a gente precisa colocar a gente precisa criar as tendências, né? A gente não aceitar que venham tendências e tudo mais. Mas eu gosto de perceber que... me parece, pode ser que eu esteja errado, mas me parece que uma parte das interfaces elas vão se tornar
invisíveis, ou uma parte dos softwares vão se tornar invisíveis. Quando eu digo isso, eu me remeto, por exemplo, à computação ubíqua, descrita lá no início dos anos 90, em que alguns autores começaram a ter uma perspectiva de que os computadores não iam ser mais aquelas caixas gigantescas, mas tampouco essas outras caixas um pouco menores, e sim microcomputadores escondidos nos cantos. A ideia de computação ubíqua, ela meio que foi talvez transformada e suplantada pela computação em nuvem. Então hoje a gente tem, por exemplo, um exemplo muito interessante. Você não precisa mais de um videogame para jogar. Você joga online, né? Na nuvem. E tem TV, por exemplo, que vem já com o aplicativo do Xbox. Então a gente fica numa dúvida assim, eu preciso mesmo de certas coisas, certos hardwares, certos softwares. A gente começa a ter talvez um outro momento aqui em que design digital ou outras atividades profissionais ligadas à computação, etc., talvez elas precisem enxergar as funcionalidades de uma outra maneira. Um exemplo muito claro é a Alexa, né? São as assistentes virtuais diversos. Assim, você não precisa necessariamente de uma interface gráfica, você não precisa necessariamente de um software específico, visível, né? Aquele que você aperta no ícone. Às vezes você simplesmente falar o nome daquela assistente já vai abrir uma série de comportamentos possíveis ali, né? Você vai dar algumas ordens, vai pedir algumas informações, compre isso, faça aquilo, me dê uma receita de tal coisa. Então acho que assim, a gente pode viver um cenário em que essas interfaces softwares, eles vão ficar talvez um pouco invisíveis ou dispersos nos materiais. Acho que a gente pode ter, por exemplo, carros, obviamente, nesse sentido, talvez vários equipamentos eletrônicos da casa, a casa como um todo, possivelmente, a cidade como um todo também vai ter alguns componentes nessa natureza, né? E o que acho mais importante aqui para a gente é que a gente consiga utilizar os nossos recursos para levar, né, para encaminhar os profissionais da melhor maneira possível para esse novo cenário. Muito interessante. Quais seriam as dicas, uma dica matadora que o senhor daria para quem quer cursar? Para quem deseja fazer, né, prestar o Enem, né, fazer todo o processo seletivo. Pronto. Primeiro de tudo, visitar o site do curso, ler tudo, né, todas as informações, entender qual é o propósito, porque é muito importante você saber para onde você quer ir, né, qual é a porta que você quer abrir. E entender o que se propõe a fazer ali dentro é a parte mais importante de todas. Obviamente que você precisa de uma boa prova no Enem e tudo mais, mas tirando essa parte aí, né, que a gente vai tomar como pressuposto, é entender o curso onde você se encontra, onde você quer se encontrar depois. Quais são os objetivos do curso? O que você vai estudar naquele curso? Né? O que o documento que eu falei lá no começo, né, o PPC, o que o PPC descreve? Quais são as disciplinas e quais são os livros utilizados nessas disciplinas para você ter uma noção do que você vai estudar. Agora, uma coisa também interessante é, uma vez que você tem entrado de repente, é entender que muito da nossa força ela é de uma natureza conceitual, né? Ou seja, você não necessariamente vai sair daqui especialista em um software ou uma linguagem de programação. Na verdade, você vai entender algumas dessas ferramentas, você vai ter um conhecimento sobre algumas dessas ferramentas, mas as ferramentas, como todas elas ficam obsoletas muito rapidamente. Essa é uma característica de toda ferramenta. A nossa intenção é ensinar conceitos, procedimentos, fazer com que as pessoas entendam como criar um projeto de design. Então, se você sentir necessidade de repente, já está aqui no curso, sente necessidade, é buscar fazer seus próprios estudos por fora, porque nenhuma universidade, nenhum curso vai dar 100% do que você deseja. Então a gente precisa também ter esse lado proativo. Gostaria de aprender tal coisa, vou pegar um livro, vou fazer um curso online, vou fazer alguma coisa dessa natureza que complemente, né, aquilo que eu gosto de estudar ou que eu gostaria de entender melhor. Mas o primeiro ponto é, se você quer entrar e estudar o site, ver todas as informações do site, que está sempre sendo atualizado, modificado, tem as informações completas do curso, então a quantidade de semestre que você vai fazer, a carga horária por semestre, tudo isso está lá descrito. Tá bom? Muito bem, então fechamos as nossas perguntas por aqui.
Acho que as suas respostas foram bem explicativas. Obrigada por aceitar fazer essa entrevista com a gente. Obrigada a quem está assistindo e se inscreva, dê o like e espere pelos próximos vídeos. Porque tem aqui, preciso saber desenhar? Não precisa. É claro que existe uma coisa assim, né? A maioria das pessoas que entram em DD já tem alguma habilidade, alguma curiosidade, mas na verdade, se a gente for parar para pensar, todo mundo tem essa habilidade, porque todo mundo, quando é criança, desenha alguma coisa. É verdade. E aí a gente muitas vezes é culpabilizado, né, ao longo da segunda infância ou na adolescência, e algumas pessoas dizem, nossa, que desenho feio, e a gente vai se envergonhando. Mas na verdade, não se trata de ter um desenho feio, ou bem feito, ou mal feito, não é isso. A gente tem algumas técnicas que podem ser aproveitadas, mas assim, todo mundo que entra no curso precisa passar por 2 disciplinas de desenho. Então a gente ensina a desenhar. Agora, ninguém vai sair daqui um exímio ilustrador, ilustradora. Ninguém vai sair daqui sabendo desenhar coisas maravilhosas ou pintar. Você pode desenvolver essa habilidade, mas a gente utiliza esses conhecimentos, essas técnicas, para poder desaguar em outras habilidades também visuais, gráficas lá na frente. Então, assim, se você tem medo de entrar em DD porque não sabe desenhar, isso não precisa ser um medo. Você é bem-vindo de todo modo. Você vai aprender a desenhar aqui e vai aprender técnicas diversas. E vai poder desenvolver essas técnicas ou não. Aí fica também ao seu critério um pouco depois. Maravilha.